Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos apresentar mais episódio de Socialismo no Século XXI. Um tema que é muito recorrente entre os marxistas, entre os interessados na transição capitalismo-socialismo, é a atual chamada decadência ocidental, ou seja, decadência das democracias liberais. Eu acredito que essa onda, esse pós-crise de 2008, ele traz uma nova onda fascista que era muito prevista já por Dimitrov desde a década de 30, que foi, para dar contexto, uma previsão que George Dimitrov, que foi presidente da Internacional Comunista, durante o julgamento histórico do incêndio do Reichstag em 1933, onde ele, perguntado sobre a natureza, o que ele achava do nazismo, ele falou isso, que era um fenômeno cíclico e que tudo levaria a crer que a nova vaga fascista viria do outro lado do Atlântico, né? O que está acontecendo há muito tempo, né? E os últimos acontecimentos do mundo, com essa onda de extrema-direita no mundo, tem provado isso. A tese que eu quero expor um pouco aqui, né, é que isso fica muito mais evidente, ou seja, essa decadência ocidental e o fascismo é uma expressão da decadência do capitalismo, evidente, né? Nas últimas semanas foi ganhando muitas cores isso daí, né? Por exemplo, primeiro foi essa questão mais assim enigmática no sentido da demonstração do desmonte societal do Ocidente, que foi a explosão do Covid-19 nos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de mortos. Já, se não chegou, vai chegar, né? Brasil, com mais de 640 mil mortos, né? Um país como a Alemanha, com baita estado de bem-estar social montado, com 100 mil mortos, e por aí vai, né? Ou seja, o Covid-19 ele devastou o Ocidente, principalmente os países pobres, né? Mas o caso americano é paradigmático disso, né? Porque existe ali uma crise instalada das pessoas confundirem a liberdade individual com outra coisa, né? Ou seja, são países que o Estado de Direito não atua mais, então fica meio final do Império Romano, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Então tem essa tragédia do Covid-19, uma tragédia humanitária mundial, que não atinge os países socialistas, né? Vamos deixar isso bem claro: China, Cuba e Vietnã e Coreia Popular, ainda não se tem muitas notícias, eles fecharam fronteiras, né? Não atingiu com tanta força quanto no Ocidente, né? Tem fatos geopolíticos que são muito interessantes, que vão provando isso, porque vai virando piada pronta, né? Primeiro, o tal do boicote diplomático americano às Olimpíadas de Inverno em Pequim, né? Ou seja, um boicote que deu completamente errado por um simples motivo: a maior quantidade de diplomatas que foram assistir a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na China eram americanos. E somente meia dúzia de países, aquela coisa bem decadente da Commonwealth, né, que é Nova Zelândia, Austrália, Canadá, que aderiu a esse negócio, né? E o mais também interessante ainda, o país do mundo onde mais se assistiu, fora da China, evidentemente, as Olimpíadas de Inverno, foi nos Estados Unidos. Uma piada, como na época nós fizemos um vídeo sobre isso, né? Uma outra coisa que eu acho super interessante, que é bom a gente colocar aqui, é essa questão que envolve esse rolo da Ucrânia e a Rússia, né? Ou seja, todos sabem que desde a década de 90 que a União Soviética ela acaba sem nenhum grande acordo por trás disso, né? Ela acaba e implodiu, acabou. Então os Estados Unidos aproveitaram essa brecha no leste europeu para expandir a OTAN. E o Putin, quando chegou ao poder no final da década de 90, quando começando nos 2000, ele tenta colocar ordem nessa bagunça, ou seja, o grande alvo da OTAN era cercar a Rússia, né? E ele foi, olha, isso é inaceitável, isso é inaceitável. Teve aquela invasão da Geórgia por parte da Rússia como uma resposta a essa expansão da OTAN, e agora ameaça de invasão da Ucrânia como uma resposta à expansão da OTAN. É inadmissível, vamos dizer assim, né? A expansão das fronteiras da OTAN, é a mesma coisa da Rússia começar a colocar mísseis assim na fronteira do México com os Estados Unidos, do Canadá com os Estados Unidos. Vocês imaginem a repercussão disso, né? E o que acontece? Os americanos, a imprensa ocidental e a brasileira também, logicamente, né, começou a compartilhar as falsas datas e horários das invasões, da provável invasão da Ucrânia pela Rússia. 16 de fevereiro foi a data que o Joe Biden espalhou pelo mundo, e todo mundo no Ocidente alarmado, dizendo que não, que vai acontecer isso e tal, dia 16. E, inclusive, uma das assessoras da Secretaria de Estado dos Estados Unidos disse o seguinte: tem até horário que vai rolar de invasão, né? O que aconteceu desde o anúncio dessa notícia foi um certo distensionamento tático, vamos dizer assim, não estratégico, em que a Rússia retirou uma boa parte das tropas
das suas tropas à fronteira da Ucrânia, né? Estão negociando ainda, né? Aliás, as conversas do presidente Macron da França e do Putin é algo surreal, né? A diferença da estatura política do Macron para um Putin é uma outra coisa que evidencia o real tamanho dos líderes ocidentais em relação aos líderes anti-imperialistas pelo mundo, né? Se a época do Obama ele era acusado, por exemplo, do Putin ter dado um baile nele na política várias vezes, do Biden a mesma coisa, né? O caso do Macron foi patético, né? E triste o papel da Alemanha, que está tendo que se ajoelhar diante dessa situação em relação aos Estados Unidos e as ameaças dos americanos em relação à Rússia. Mas o fato é que não rolou a invasão, houve uma distensão, e a diplomacia russa, que é uma das coisas mais sérias do mundo, está fazendo piada o tempo inteiro. Teve uma entrevista da porta-voz da chancelaria russa que ela falou, estamos dormindo tranquilo e tal, e a gente fica impressionado com isso, né? O outro lance que eu acho que é muito sugestivo da decadência ocidental e do desespero do Ocidente, ou seja, daquela coisa do final de um modo de produção, o advento de algo novo, é essa coisa da guerra comercial e tecnológica dos americanos com a China. Esse embargo tecnológico era para forçar a China a não ter acesso às infraestruturas para o 5G, que é a construção dos chips de 5, 7, 9 nanômetros, né? E que somente Taiwan teria essa tecnologia. Acontece que desde então houve uma explosão no número de pequenas e médias empresas chinesas voltadas à construção de chips. Isso leva a crer, quando nós estudamos em perspectiva de história econômica, que a China poderá alcançar os americanos nesse software. E uma das evidências é a explosão desse tipo de empreendimento, que é acompanhada pelo quê? Por uma altíssima regulação do Estado chinês, das Big Techs e das Fintechs, principalmente as Big Techs, porque elas sugavam muita energia da sociedade chinesa para a liberação de jovens saindo da universidade para esse tipo de empreendimento que eram as Big Techs. E hoje não, hoje o Estado chinês planeja que amplas parcelas da sua juventude saiam da universidade e vão trabalhar em setores cada vez mais sensíveis e estratégicos do Estado chinês, tem relação direta com a tecnologia e com a chegada lá dos chineses, né? Mas não é somente isso, ou seja, que a China está investindo nisso, que ela pode chegar lá e tal, né? É que os americanos têm uma relação de complementaridade com a China que é muito grande, né? A China foi a responsável durante muito tempo da manutenção de baixas taxas de inflação dos Estados Unidos. E essas baixas taxas de inflação dos Estados Unidos, por conta dos produtos com os custos de produção menores que a China, tem ajudado muitos americanos, inclusive principalmente politicamente, né? Porque inflação alta nos Estados Unidos é queda de governo, é perda de eleição legislativa, né? Pois bem, toda essa coisa genial dos americanos de colocar a China na berlinda tecnológica e comercial gerou, no mês de janeiro, a maior inflação da história recente dos americanos, de 7%. Evidentemente que o Biden está desesperado, sendo acossado por lobbies internos para acabar com esse bloqueio, né? Até porque os chineses montaram uma ratoeira em que os capitalistas internacionais todas caíram nela, né? Ou seja, todos eles, nenhum grande deles quer uma grande briga com a China, e ninguém sabe o que o Biden vai fazer. Então acho que é um pouco esse cenário que inclui história e geopolítica, que vai demonstrar, e as piadas prontas, né? Que vai demonstrando que existe um novo aparecendo no mundo e um velho em decadência se desmoralizando abertamente, que é o capitalismo, né? O capitalismo ele foi muito progressista nas suas primeiras fases, na superação do feudalismo, né? Mas desde o surgimento do capitalismo monopolista, do imperialismo no século XIX, o capitalismo tem se transformado cada vez mais em algo reacionário, incluindo hoje ser uma ameaça civilizacional. E essas bobagens todas que vocês veem acontecendo aí, que de bobagem não tem nada, mas o Covid-19, como isso demonstra os limites, claros limites do capitalismo, né? Ficam muito evidentes, e a forma como a China reagiu à pandemia, né? E o mundo pós-pandemia, caso o mundo olhe para o que a China está fazendo, seria algo interessante, né? Acho que eu fico por aqui nessa, né? Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.